Você conhece os direitos trabalhistas? Sabe, por exemplo, quais são as perdas de quem se nega a cumprir o aviso prévio? Quando deve ser pago o 13º? E as férias, quais os direitos e deveres do empregado e empregador? Para esclarecer as dúvidas sobre este assunto, o convidado do programa Saiba Mais de hoje é o advogado José Augusto Lira. Doutor, muito obrigado pela presença aqui no Saiba Mais. Gostaria de iniciar nossa entrevista questionando o senhor sobre o que é o aviso prévio. O aviso prévio, ele é um ato praticado pelo empregador ou pode ser praticado pelo empregado. Quando ele é praticado, ele está na CLT, a partir dos artigos 487 a 491. Quando ele é praticado pelo empregador, o empregador tem o direito de optar pelo aviso prévio trabalhado, quando você trabalha os 30 dias, ou pelo aviso prévio indenizado, quando você não quer que o empregado trabalhe. Então você indeniza, você paga os 30 dias. Já o empregado, ele vai ter direito, quando o aviso prévio for trabalhado, a reduzir a sua jornada em 2 horas diárias ou a ele deixar de trabalhar por 7 dias corridos. Nesse último caso, a data dele não se altera. Vamos exemplificar. O empregado recebeu a comunicação do aviso prévio dia 1º de junho, vai até 30 de junho. Então, ele pode reduzir a jornada em 2 horas diárias, ou vamos imaginar que se ele trabalhar até 23 de junho, isso não altera a data da baixa na carteira, que será no dia 30. Né? Esse empregado, na forma trabalhada, as 2 horas dele que ele tem direito para procurar emprego, é importante falar para o nosso telespectador, ele que escolhe empregado. O empregador muitas vezes diz, você só tem direito a sair de 16 às 18, ou de 8 às 10. Ora, Gabriel, se o objetivo da lei for me garantir procurar emprego, vamos imaginar que eu tenho uma entrevista às 11 horas da manhã. Então eu não vou poder ir à entrevista? Claro que eu vou poder. Eu tenho entrevista às 2 horas da tarde, eu não vou poder ir à entrevista? Claro que eu vou poder. A lei colocou isso e ninguém pode falar diferente da lei. Essas 2 horas que o empregado tem direito a procurar emprego, elas não devem ser remuneradas. Vamos imaginar que o empregador esteja com problemas de gerar algum serviço, né? Ele jamais vai poder remunerar como horas extras. Tem uma súmula no TST, súmula 230, que não permite isso. Já no aviso prévio indenizado é diferente. Vamos voltar ao mesmo exemplo. Dia 1º de junho, eu te dei o aviso prévio indenizado. Você não vai trabalhar, né? Mas você tem a data da baixa tem que ser 30 de junho. Por quê? Muitos empregados, olha como o direito do trabalho é ligado à previdenciária. Muitas baixas eram dadas dia 1º de junho e o INSS corretamente contava os dias até 1º de junho. Não contava os 30 dias que se projetavam até junho. Certo. Tá? Agora, na questão das horas pós-aviso prévio, há uma diferenciação quando o aviso prévio é dado pelo empregado e quando há o pedido de demissão, o aviso prévio por parte do trabalhador nessa questão das horas? Perfeito. Quando o empregado solicita dispensa, né, ele não tem direito, excelente pergunta, ele não tem direito à redução de 2 horas na jornada. Quando o empregado solicita dispensa, ele não tem direito aos 7 dias. Ele tem que trabalhar normalmente. Né? A pergunta é excelente, porque muito empregado entende, e às vezes isso causa uma confusão que gera até justiça ao trabalho. O empregado passa a deixar de trabalhar 2 horas, mas a lei não assegura esse direito a ele. Né? Então, o empregado efetivamente tem que cumprir normalmente a sua jornada de trabalho nos 30 dias do aviso. Perfeito. Pós-aviso prévio, quando que começa a contar esse prazo e qual a duração do aviso? Do aviso, né? O pós-aviso prévio, é preciso que a gente primeiro aborde a questão do prazo da homologação. Né? Quando o aviso prévio é trabalhado, o empregador tem até o 1º dia útil para pagar ao empregado todas as verbas trabalhistas, para homologar no sindicato. No aviso prévio indenizado,
a partir da data da notificação, ele tem até o 10º dia. Vamos voltar ao nosso exemplo. Eu dispensei meu empregado com aviso prévio trabalhado dia 1º de junho. Ele contribuiu, ele trabalhou, reduziu 2 horas até 30 de junho. Então, o primeiro dia útil após 30 de junho, eu devo fazer esse pagamento integralmente, né? Pagar todas as verbas trabalhistas. Se ele é aviso prévio indenizado, dispensado, eu tenho até o 10º dia. Atenção, eu não coloquei útil, eu tenho até o 10º dia. Se o 10º dia for um dia em que não há expediente, eu prorrogo para o primeiro dia útil imediatamente após. Então, essa época pós-aviso, eu estou subordinado às datas. Se o empregador atrasar com esse pagamento, seja no aviso prévio trabalhado, que é o primeiro dia útil, seja no aviso prévio indenizado, que é o 10º dia, o empregador estará obrigado a pagar mais um salário a título de multa. O aviso prévio é obrigatório? O aviso prévio ele é obrigatório, né? Por quê? Porque eu estou dispensando esse empregador. O aviso prévio é obrigatório num contrato indeterminado. Cumprir também? Cumprir também. Ou, como eu falei, se o empregado solicita dispensa e se ele não quer continuar na empresa, ele poderá indenizar. Ele paga os 30 dias e ele não vai cumprir. Mas o empregador dispensando o empregado, ele vai ter que cumprir os 30 dias, sim, com a redução de 2 horas ou deixar de trabalhar por 7 dias corridos. Tá certo. Daqui a pouco a gente volta a falar um pouquinho mais sobre os direitos dos trabalhadores, doutor. Okay. O Saiba Mais vai para um rápido intervalo. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Saiba Mais. Hoje o assunto é direitos trabalhistas. O nosso convidado é o advogado José Augusto Lira. Doutor, no último bloco falamos então sobre aviso prévio. Vamos mudar um pouquinho de assunto, falar sobre 13º, que interessa, claro, a maioria, grande parte, se não todos os trabalhadores, né? E os telespectadores, boa parte. Com certeza. Quem tem direito ao 13º? Todo empregado admitido na empresa tem direito ao 13º. Isso vem da lei 4.090 de 1962, né, que garante o 13º, ressalvada a condição de justa causa, mas fora isso, todo empregado vai ter direito ao 13º de um jeito ou de outro. Qual que é a base de cálculo? Como que se calcula esse 13º pago ao trabalhador? Perfeito. O 13º, a base de cálculo, a maior remuneração em dezembro. Se ele ganhava R$2.000 em abril, né? Se ele passou a ganhar R$3.000, fruto de acordo, convenção, ele tem direito a esse aumento, portanto, ele vai receber a maior remuneração em dezembro. Certo. Caso a empresa não siga isso, ele deve requerer essa diferença à empresa, buscar direto o judiciário, como solucionar esse eu erro? sou sempre favorável que as partes se conversem. Ele deve redigir, deve escrever para a empresa requerendo o pagamento do 13º, que é pago em 2 parcelas, como nós veremos a seguir. Certo. Qual que é o prazo para o pagamento desse 13º? A lei define um prazo e a maioria ou grande parte das empresas costuma pagar em 2 parcelas, não paga de uma só vez. Tudo isso está dentro da lei? É uma ferramenta dada às empresas para poder fazer esse pagamento a todos os funcionários? Excelente. O 13º ele é pago em 2 parcelas. A primeira de 1º de fevereiro a 30 de novembro. Essa parcela, vamos imaginar, é metade do que o empregado teria direito. Vamos lembrar que eu falei do 13º a razão de 1/12 por mês integral, ou fração igual ou superior a 15 dias. Então, se o empregado entrou em 1º de junho, ele ficou 5 meses sem trabalhar, então ele tem 7 meses, ele vai receber até 30 de novembro 7/12 dividido por 2, a metade. Até 20 de dezembro ele vai receber o complemento, ele vai receber o valor integral deduzido aquilo que ele já recebeu. Isso é para fins do 13º. É importante dizer nesse momento de que para fins de férias, se a empresa não tem acordo coletivo, não tem convenção coletiva, o empregado deve
até 31 de janeiro, requerer que a sua primeira parcela do adiantamento do 13º sejam pagas por ocasião das férias. Então, nós vimos a primeira questão, as duas parcelas, a segunda questão é para pagamento nas férias. Agora, temos uma terceira questão. Muitas empresas, Gabriel, têm acordo coletivo e têm convenção coletiva. E nesses acordos, nesses instrumentos de negociação coletiva, é dito algo mais ou menos assim: a primeira parcela do 13º será paga até maio. Ou a primeira parcela do 13º será, como faz o GDF nos empregados seletistas, a primeira parcela do 13º será paga por ocasião do aniversário. Isso são situações que o direito do trabalho coloca, são condições mais favoráveis. Então, o direito do trabalho respeita o não pagamento 30 de novembro, mas vale a regra. Se a pessoa teve aumento, o 13º dele tem que ser a maior remuneração e deduzir aquilo que ele já recebeu. Certo. Os impostos, os tributos recolhidos em cima do 13º, no caso, seriam o INSS e o imposto de renda, que são os que são recolhidos em pagamentos de salários normais. E esse recolhimento ele deve ser feito somente na segunda parcela ou pode ser feito na primeira e aí vem a metade realmente no segundo pagamento? Perfeitamente. A natureza previdenciária do 13º, tudo é descontado na segunda parcela, na parcela de dezembro. E na primeira parcela não há nenhum recolhimento previdenciário. E é importante para o nosso telespectador colocar uma coisa interessante. Quando eu chego em dezembro, eu tenho salário e tenho 13º. A tabela do salário de contribuição, e é o único momento que faz isso, aquelas alíquotas 8%, 9%, 11%, a tabela é aplicada em separado. Eu pego a tabela, aplico no salário. Eu pego a tabela, aplico no 13º. Então, eu calculo sobre o valor do salário do 13º total, né? Aplico sobre o salário, porque a primeira parcela do 13º não teve natureza previdenciária. O que já, aproveitando, o que ocorre diferentemente no fundo de garantia. O adiantamento do 13º, a primeira parcela, tem recolhimento para o fundo de garantia. E quando eu chego no 13º para pagar o 13º, em relação ao fundo de garantia, eu deduzo aquilo que eu recolhi. Então, eu só recolho a diferença. Os tratamentos, portanto, são distintos. Certo. Pode haver o pagamento mês a mês? O pagamento pode haver mês a mês, é uma questão super interessante. Muitas empresas, Gabriel, para não pesarem o caixa, elas estão celebrando, mas só pode ser por isso, acordo coletivo ou convenção coletiva, dizendo que cada mês um 12avos, se o ano corresponde a 12, o bolo, cada mês a empresa vai pagar um 12avos. E eu acho, sinceramente, sou plenamente favorável a isso. Desafoga o caixa do empregador. O empregador não fica com dificuldades para cumprir, ao final do ano, uma despesa muito grande que ele tem. Certo. Pode haver uma antecipação. A gente vê que algumas empresas costumam pagar uma parcela do 13º no momento em que o funcionário sai de férias. Isso é normal? Pode ficar a critério da empresa? É um acordo justamente com os trabalhadores? Legalmente, o empregado teria que fazer esse requerimento até 31 de janeiro. Mas vamos imaginar que ele não tenha feito, né? É perfeitamente legal, e eu diria até que louvável, que o empregador, entendendo as dificuldades do empregado, ele adiante os 50% do salário a título de primeira parcela por ocasião das férias. O empregado, às vezes, quer ter um conforto maior, e esse valor não tem nenhum desconto. Não tem previdência, não onera o empregador. Então, o empregador, com a sensibilidade, ele faz esse tipo de pagamento. Tá certo. Daqui a pouco a gente volta a falar, então, um pouco mais, só que sobre outros direitos, professor. Tá ok. O programa Saiba Mais vai para um rápido intervalo. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Saiba Mais. Hoje o assunto é direitos trabalhistas. Nosso convidado é o advogado José Augusto Lira, que já respondeu algumas perguntas e vai agora esclarecer mais dúvidas sobre nós e também os telespectadores.
Doutor, para a gente encerrar essa questão, então, do 13º, uma situação bastante frequente é de trabalhadores que recebem o salário fixo e uma comissão, seja ela por produtividade ou por função. Existe alguma alteração no 13º desse tipo de trabalhador? Perfeitamente. É feita uma média da parte variável, né? Comissões, etc. E essa média é dividida pela quantidade de meses. Vamos imaginar, eu fiz 8 meses, eu tive remuneração variável. Eu vou dividir por 8 e vou adicionar ao meu salário. Vamos imaginar, para aquelas verbas que são fixas, por exemplo, periculosidade, insalubridade, uma gratificação de função, eu vou pegar essa parte variável e aí eu não faço média, eu adiciono ao salário. Então, todas as médias que são aleatórias, ou seja, que têm incerteza, que têm futuridade, comissão, hora extra, por exemplo, eu não sei se farei sempre a mesma quantidade de hora extra. Então, eu vou fazer uma média em quantidade e corrigir para o mês de pagamento. Não, portanto, muito bem colocado, nós não devemos esquecer o empregado que tem a sua remuneração composta de salário, parte fixa, mais parte variável. Vai ser feita, portanto, a média da parte variável e agregada, adicionada ao salário, para fim de se obter o 13º. Nós acabamos de falar sobre um momento que é bastante aguardado pelos trabalhadores, o pagamento do 13º. Tenho certeza que outro também é bastante aguardado, que são as férias. Um sonho. Quem tem direito às férias e esse tempo das férias, ele pode ser dividido? Tem direito às férias. As férias elas são colocadas na CLT, nos artigos 129 a 149. O empregado que falta até 5 dias, ele tem direito a 30 dias de férias. Quando ele falta de 6 a 14 dias, ele tem direito a 24 dias de férias. Quando ele falta de 15 a 23 dias, ele tem direito a 18 dias de férias. De 24 dias a 32, ele tem direito a 12. Agora, essas faltas são faltas não abonadas. Né? Não justificadas. Não justificadas para o nosso telespectador. Evidentemente que se ele falta mais de 32 faltas em um período aquisitivo, ele perde o direito às férias e, sinceramente, deve perder até o emprego. Sabe? Mais de 32 faltas num período aquisitivo, para mim, é um pouco demais. Tá? Então, ele tem a tabela de 12, 18, 24 e 30. Mas, como você bem colocou, faltas não abonadas, faltas não justificadas, faltas não legais. É isso. O período de férias conta como tempo de serviço? O período de férias conta normalmente como tempo. Ele é apenas há uma mudança na nomenclatura, Gabriel. Ao invés de eu chamar de salário, eu chamo de férias. Nos provérbios que nós temos de direito de trabalho, nós falamos férias, salário é. As férias não devem ser interrompidas a pretexto de nada. Né? Não há como se negociar interrupção de férias. Você tem 30 dias de férias, está no 10º dia, o empregador vai e te chama e diz, vem trabalhar. Vamos imaginar um problema que ocorre, né? Para quem advoga com isso sabe. Vamos imaginar que esse empregado, no dia que ele está trabalhando, que ele estava de férias, ele sofre um acidente. Eu te garanto que esse acidente do trabalho, que falamos em outro momento. Eu lhe garanto, Gabriel, que as consequências para o empregador, não para o empregado, serão as piores possíveis em termos de indenização, multa, que o INSS vai dar, auto de infração, que a Secretaria de Relações do Trabalho também vai dar. Então, não é cabível você negociar férias. Você tem um feriado numa sexta-feira, numa quinta-feira, sexta trabalha, você diz para o empregador, vamos pegar essa sexta-feira e eu diminuo no meu dia de férias. Ao invés de tirar 30 dias, eu tiro 29. Um dia eu trabalho aqui sem marcar ponto. Isto, a exemplo que falamos no outro, é ilegal. Vai que naquele dia, naquele momento, mas isso não acontece, professor. Naquele dia, naquele momento, ele tem um acidente de trabalho. E se vier óbito? É o pior. Então, o direito de trabalho, nesse aspecto de férias, ele não aceita negociação, ele não aceita conversar, ele não aceita dialogar. Certo. O senhor falou agora há pouco na questão das faltas e do tempo que é descontado nas férias.
Se não me engano, o mínimo que pode chegar a esse prazo é de 12 dias. Perfeito. Em algum momento as férias podem ser cortadas? Não. Elas só poderão ser cortadas se o empregado perder o direito às férias, né? Se ele ficar mais de 6 meses afastados por auxílio-doença ou por aposentadoria ou por acidente de trabalho. Há de se colocar, Gabriel, nosso telespectador, que as férias serão concedidas de acordo com a necessidade do empregador. É claro que a empresa, dentro de um clima estrutural da organização, ela vai fazer as férias de acordo com a escala, vai rodar um mapa, vai ter tudo afim. Mas se a empresa quiser, e ela tem base para isso, você diz, eu quero sair de férias em janeiro de 2016. O empregador diz, não, você não quer. Você não vai vencer o segundo período. O empregado não deve acumular 2 períodos, sob pena de um pagar em dobro. O empregador tem que estar atento a isso. Mas, do mesmo jeito, é dito pela CLT, a época da concessão de férias será aquela que melhor atenda aos interesses do empregador. No caso, por exemplo, vamos exemplificar essa questão das férias. O trabalhador sai de férias, no primeiro dia ele sofre um acidente. Ele apresentando um atestado médico, por exemplo, ele consegue suspender essas férias ou não? Não, porque ele está em férias. A característica de férias, ela interrompe o contrato de trabalho. E por interromper o contrato de trabalho, como eu disse há pouco, ela é sagrada, ela é imutável, eu não posso fazer nenhum ajuste. Se ele sofreu qualquer tipo de acidente dentro do fato preponderante, ele estava no fato preponderante, que era o quê? Férias, não vai ser aceito sem trabalho, porque ele não estava à disposição do empregador. Uma última pergunta a respeito do pagamento de férias. Quando que ele deve ser feito e se o empregado pode vender uma parte das férias? Perfeitamente. O empregador, sob pena de ter que pagar mais um salário a título de multa, ele, 2 dias úteis antes das férias, imaginando a férias segunda-feira, na quinta-feira o dinheiro deve estar disponível para o empregado. Mas, doutor Lira, se tiver na sexta, amanhã ou depois, o empregado pode requerer mais um salário a título de multa. Né? Ele pode requerer mais um salário. Por quê? Porque o empregado foi desacatado no seu direito trabalhista. Certo. Obrigado pela participação, doutor, pela disponibilidade em vir até aqui, tirar essas dúvidas sobre o direito trabalhista, que é tão importante para todos os trabalhadores. Né? Eu que agradeço, muito obrigado. O Saiba Mais de hoje fica por aqui. Até a próxima!